Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Dinâmica das Estruturas, em que nós vamos ver dois tópicos adicionais, que é o movimento de suportes ou apoios, e como eles são transmitidos ao sistema, ou um sistema massa-mola, ou até mesmo um share building, e a determinação experimental do amortecimento. Muito bem, então a situação a analisar esquematicamente é essa, né? Um sistema massa-mola com amortecimento, tá? Em que você, além de ter o deslocamento U da massa propriamente dita, você pode ter um deslocamento também do apoio. E esse deslocamento, né, no nosso exemplo aqui será arbitrado como deslocamento harmônico, ele poderia ser também transmitido pelo solo, né, ao share building, por exemplo, tá? Ok? Então, se a gente considerar, né, o equilíbrio dessa massa isolada, nós vamos poder montar a nossa equação de equilíbrio usando o princípio de D'Alembert. Então, a nossa equação diferencial ordinária a ser resolvida, né? Se a gente considerar que nós temos deslocamento da mola e do suporte sem a aplicação de forças externas, inicialmente a EDO seria essa daí. M, o dois pontos, mais C, a constante de amortecimento, que multiplica o ponto, menos U, S, que poderia ser o S ponto, né? A velocidade do suporte ou do solo, né? Mais a rigidez que multiplica a diferença entre os deslocamentos, ok? Ou a gente pode abrir aqueles parênteses, né? Colocar do lado direito, os que do lado esquerdo estavam com sinal negativo, e teremos então a EDO do meio, né? M, o dois pontos, mais C, o ponto, mais KU, igual a C, o ponto S, mais K, o S, ok? Se a gente considerar que o movimento do suporte ou do apoio pode ser definido por uma função harmônica, como eu havia dito anteriormente, função essa que ao longo do tempo seria o S de t igual ao zero seno de W barra t, W barra então essa frequência de excitação, né? A EDO ficaria dessa maneira aí. Então, eu substituindo, né, na equação anterior, o próprio deslocamento, né, que é o zero seno W barra t, multiplicado por K lá no final da expressão do lado direito. Ou a sua derivada, que seria o zero W barra cosseno da barra T, a gente fica com M o dois pontos, mais C o ponto, mais KU, igual a C o zero W barra cosseno da barra T, mais K o zero seno da barra T. Ou, aquele termo do lado direito, ele pode ser escrito como F0 vezes seno de W barra T mais θ. Onde a gente chega à expressão de θ, né? A gente deduz essa expressão de θ a partir deste triângulo que está aqui, ok? Considerando essas expressões para o cateto, para os catetos, desculpem, para a hipotenusa, né? A gente vai chegar que seno W barra T mais θ seria o seno da soma, né? Seno W barra T cosseno de θ mais seno θ cosseno W barra T, considerando essas expressões que estão aqui, e o F0 sendo o zero raiz quadrada de K ao quadrado mais CW barra ao quadrado, ou que pode ser feito devido às várias transformações, como o zero vezes K, raiz quadrada de 1 mais 2Rx ao quadrado, né? 2Rx ao quadrado. A gente pode chegar a deduzir essas fórmulas a partir dessas expressões que eu coloquei aí embaixo, né? Que se igual a constante de amortecimento sobre o C crítico, a frequência natural ao quadrado sendo K dividido por M, e o amortecimento crítico sendo igual a 2 vezes M vezes W, ou 2K sobre W. Né? Então, são várias maneiras, várias expressões que você pode utilizar para transformar o primeiro radical no segundo. Tá? Então, a gente fica com aquela expressão que está ali, M, dois pontos, mais C, o ponto, mais KU,
igual a F0 seno W barra T mais θ. Então fica com essa equação diferencial ordinária que foi resolvida na aula 2, ok? Só que na aula 2, a gente obteve uma expressão, né, que ali ficaria com os dois primeiros termos multiplicados por E elevado a menos que si WT, e o segundo termo, ele seria um termo permanente, né? Ou seja, aquelas primeiras parcelas, ao longo do tempo, elas vão decrescer, porque você tem o E elevado a um número negativo, tá? Então, nós vamos considerar, ao longo do tempo, né, a parcela fixa, que é o F0 sobre K, raiz de 1 menos R ao quadrado mais 2 que se R ao quadrado, né, vezes seno W barra T mais θ menos beta. Isso porque na solução da aula 2, a gente subtraía aquele argumento de um outro ângulo beta, tá certo? Ou outro ângulo de fase beta, que foi incorporado aqui. Então, a gente pode, desprezando as parcelas iniciais decrescentes, achar essa última expressão para U de T, o deslocamento da minha massa, né, em função do tempo, com essa expressão que está aí no final do slide. Ok? Muito bem. Lembrando que o F0 é igual a U0 vezes K raiz quadrada de 1 mais 2Rxi elevado ao quadrado, a gente pode dividir o UT, o deslocamento da massa ao longo do tempo, pelo U índice zero, que é nada mais, nada menos que a amplitude do deslocamento do apoio ou do suporte, né? E chegar a essa expressão que está aí. Raiz quadrada de 1 mais 2Rxi ao quadrado dividido por raiz quadrada de 1 menos R ao quadrado mais 2 que se R ao quadrado. Vezes seno de W barra T mais θ menos beta. Ok? Se a gente considerar o valor máximo dessa expressão, que ocorre quando o seno é igual a 1, né? A gente pode achar o chamado fator de transmissibilidade, que é igual a U de T máximo dividido pelo zero, que é justamente a relação entre esses dois radicais que estão aí, ok? Então, me dá quanto que será a transmissão, né, do deslocamento do suporte ou do solo para o meu sistema massa-mola, ou, no caso do share building, né, para o primeiro pavimento, por exemplo, ok? Muito bem. Então, o objetivo aqui dessa parte inicial da aula era chegar a essa expressão que permite obter o fator de transmissibilidade, tá certo? E vamos falar também agora sobre uma maneira prática para determinar o coeficiente de amortecimento do sistema, né? Consiste em iniciar um movimento de vibração livre amortecido, ok? Obtendo um registro do movimento oscilatório, mostrado nessa figura, e que já foi apresentada também na aula número 2, né? Então, a gente observa que vai ter vários picos, né? Mas de intensidade decrescente, ok? E a gente poderá aproximar, né, uma curva passando por esses picos, como sendo aproximadamente a curva expressa por C vezes E elevado a menos que CWT, ok? Então, o movimento amortecido será dado por essa expressão, né? O de T é igual a C vezes E elevado a menos WT cosseno de WDT menos beta, ok? Isso, se a gente considerar o valor do cosseno igual a 1, né? Os pontos de máximos, a gente vai estar, na realidade, aproximando por U de T igual a C vezes E elevado a menos que CWT. Se a gente tomar dois picos consecutivos, né, distantes desse período T índice D, a gente vai poder obter uma relação entre os dois deslocamentos em picos consecutivos, o 1 e o 2. Então, a gente chegaria, né, à expressão, uma simples matemática, que o 1 dividido por o 2 é igual a E elevado a CWT índice D. Ou que o logaritmo dessa expressão vai ser igual a CW índice D. Tá certo? Que pode ser expressa, né, de outra forma, como CW vezes 2π dividido por
W vezes raiz de 1 menos que C ao quadrado. Que quando a gente tiver valores pequenos de Xi, né? Ou seja, baixas taxas de amortecimento, esse valor vai ser aproximadamente igual a 2 vezes π vezes Xi, ok? Porque aquele radical, né, o raiz de 1 menos que C ao quadrado vai ser aproximadamente igual a 1. O W vai cortar com W, vai me sobrar apenas o 2π vezes Xi, tá? Então, essa é uma maneira de se determinar experimentalmente o valor do amortecimento, ok? Então, com isso, a gente termina essa aula, né? Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e até a aula da semana que vem.